O bicho-papão é um dos personagens do folclore mais conhecidos da cultura popular infantil. Esse monstro está presente nas histórias contadas em quase todos os povos do mundo. No Brasil, ele é conhecido em todas as regiões. O bicho-papão está presente no imaginário de todas as crianças brasileiras. Desde pequenos ouvimos falar de um suposto monstro que aterroriza as crianças malcriadas e mal educadas. Esse monstro tem uma aparência assustadora e aparece no quarto das crianças desobedientes. Ele fica embaixo da cama, atrás da porta ou dentro do armário para assustá-las enquanto elas dormem. Além disso, ele come as crianças teimosas. Em algumas versões da lenda, o bicho-papão permanece no telhado das casas, analisando o comportamento das crianças da residência. Em relação à sua aparência, não há um consenso. Para alguns trata-se de um monstro muito grande e gordo, que tem os olhos vermelhos. Para outros, ele possui formas que se assemelham às da Cuca. Há ainda algumas versões que afirmam que o personagem tem o poder de mutação e, assim sendo, se transforma em diversas formas animais. O bicho-papão é muitas vezes confundido com a Cuca, outra personagem do folclore brasileiro. Ela é uma bruxa muito feia, com alguma idade, e que possui cabeça de jacaré. Ambos estão associados à desobediência das crianças. Contudo, enquanto a Cuca rapta as crianças malcriadas, o bicho-papão aparece em suas casas para assustá-las. As duas lendas apresentam um mesmo propósito educativo: as crianças têm de ser obedientes aos pais e respeitar as regras impostas. Além da Cuca e do bicho-papão, o Homem do Saco também está presente no imaginário das crianças no Brasil. Essa figura da cultura popular leva um grande saco onde aprisiona as crianças desobedientes. Uma das canções de ninar mais conhecidas no Brasil é Nana Neném, que faz referência ao bicho-papão e à Cuca. As crianças que não querem dormir na hora certa são levadas pela Cuca ou devoradas pelo bicho-papão. A história do bico-papão é muito comum na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Ainda que seja diferente no aspecto, ele possui a mesma finalidade: aterrorizar e comer as crianças desobedientes. Bicho-papão é um ser imaginário pertencente ao folclore brasileiro e com data e local de origem incertos. Seu nome se relaciona a algumas versões da lenda nas quais ele se alimenta de crianças desobedientes. Existem fontes do século XV, da Península Ibérica e da Grã-Bretanha, que o citam, mas sua lenda provavelmente já era contada muito antes. A lenda do bicho-papão é contada para crianças em diversos países do mundo há séculos. Como é uma lenda que ocorre há muito tempo e em diversos lugares, ela também possui diversas versões, alterando-se de geração a geração. Mesmo dentro de uma mesma comunidade, ou da mesma família, a lenda do bicho-papão e a aparência dele podem variar. De modo geral, o bicho-papão é um ser mítico que pune, por algum motivo, as crianças, geralmente por meio de violência física, rapto ou mesmo devorando-as. Daí o nome no Brasil ser bicho-papão, ou seja, o bicho que papa, que se alimenta. A lenda geralmente é utilizada para amedrontar as crianças, fazendo com que obedeçam às ordens dos adultos e evitando que frequentem lugares perigosos ou que pratiquem ações que possam colocá-las em risco. A aparência do bicho-papão varia bastante. No Brasil, ele é geralmente representado como um ser bípede, com 2 braços e aparência monstruosa. Em algumas culturas, ele é descrito apenas como um vulto, como algo visto apenas pela visão periférica. Em outras culturas, eles são seres pequenos, semelhantes aos duendes, e podem se esconder dentro de casa, em gavetas ou armários, por exemplo. Por se tratar de uma manifestação cultural muito antiga e abrangente geograficamente, é impossível estabelecer a época e o local de origem do bicho-papão. O mais provável é que a história se originou de forma independente, em diversas regiões e momentos diferentes. É possível que crianças que estejam amedrontadas, e que nunca ouviram falar em bicho-papão, criem seres semelhantes em sua imaginação. Existem fontes sobre o bicho-papão do século XV, na Inglaterra, onde ele é chamado de Boeman, e da Espanha, onde ele é chamado de El Cocó. Alguns pesquisadores do folclore defendem que os mitos da Cuca e do bicho-papão têm uma origem, sendo a personificação masculina e feminina desse único ser mitológico ancestral. Além do gênero, bicho-papão e Cuca se diferem pela aparência. Aquele, mesmo no Brasil,
é representado e imaginado de formas diferentes, podendo ser uma figura humana, um monstro, um vulto e ainda ter outras formas. Já esta, no Brasil contemporâneo, não sofre muita alteração em sua representação. Na Península Ibérica, onde o mito da cuca se originou, ela era representada de diversas maneiras, principalmente como uma idosa ou um ser híbrido com características humanas e de dragão. No Brasil, após o Sítio do Pica-Pau Amarelo, escrito por Monteiro Lobato a partir da década de 1920, ela passou a ser representada como uma figura feminina, com longos cabelos loiros e com corpo, cabeça e cauda de jacaré.